Olá, eu sou a Aline Gomes, sou técnica de nutrição e vim aqui tirar algumas dúvidas sobre a minha atuação no banco de leite, como técnica de nutrição. Então vamos lá, questão 1. Como iniciou sua atuação no banco de leite humano? Bom, uma nutricionista soube da vaga e veio até mim falar sobre essa vaga e falar um pouco sobre essa área do banco de leite, porque até então eu não tinha experiência nessa área, nunca tinha atuado. A bagagem que eu tinha foi o conhecimento adquirido no curso técnico de nutrição na ETEC Júlio de Mesquita, e eu achei bem interessante essa vaga e eu fui concorrer a essa vaga, entrevista, e foi assim que eu iniciei a minha atuação no banco de leite. Depois que eu entrei no banco de leite, as primeiras semanas eu tive treinamento e fiz um curso também oferecido pelo banco de leite, onde todos os funcionários que trabalham dentro do banco de leite têm que fazer um curso pela Fiocruz, né? E tem um também específico para técnica de nutrição, que é o banco de leite que oferece para técnica de nutrição que está atuando dentro do banco de leite, que é específico para técnica, é mais voltado para o processo de pasteurização do leite, que é a parte mais importante que a técnica de nutrição atua dentro do banco de leite, é o processo de pasteurização do leite. Pergunta 2. Quais locais você atuou e se era entidade pública ou privada? Bom, eu já atuei na área de UAN hospitalar, onde eu pude ter uma bagagem também na parte clínica, onde eu vi as nutricionistas como elas passavam visitas para os pacientes, quais os itens mais importantes que elas viam, né, nos prontuários dos pacientes, como que era a interação dela com a equipe. Então, eu fazia parte da UAN, mas eu também adquiri um pouco de bagagem nessa área clínica, vendo as nutricionistas clínicas. No segundo hospital, também foi o UAN hospitalar, mas eu já pude atuar mais diretamente na área clínica, na parte clínica em relação às dietas dos pacientes, onde eu ia em cada postinho de enfermagem, né? Geralmente cada andar do hospital tem um posto de enfermagem, onde fica os prontuários médicos de cada paciente. E ali eu via qual tipo de dieta, qual tipo de patologia, se era dieta geral, líquida, hipossódica, hipoproteica, hipolipídica. Então ali eu já pude ter mais conhecimento dessa área. Pergunta 4. Quais são as circunstâncias para que as doadoras realizem doação do leite? E como acontece e qual é o protocolo para realizar as doações? Bom, primeiramente, para ser uma doadora de leite, a puérpera, né, a mãe, tem que estar com leite excedente e tem que estar em bom estado de saúde e estar disposta, né, a doar o leite. E eu, como técnica de nutrição, sempre orientava as mães sobre a importância do aleitamento materno para o bebê dela, explicava o que era leite excedente, que esse leite sim poderia ser doado, a importância, né, dessa doação, que o leite dela iria apenas para os bebês internados na UTI do hospital, né, UTI NEO, e
Os protocolos era fazer o cadastro dessa mãe, fazer exames para ver se a saúde dela estava ok e assim seguir o processo de pasteurização e depois liberação para os bebês da UTI NEL. Pergunta 5. Como é o protocolo para orientação para as doadoras? Bom, voltando na pergunta 4, né, se essa mãe recebeu todas as orientações, realmente quer ser uma doadora, a gente explica tudo para ela direitinho, qualquer dúvida que ela tenha, a técnica de nutrição, a nutricionista está ali para tirar a dúvida dela. E o protocolo de orientação, depois do cadastro, explicar sobre armazenamento desse leite, da ordenha, da higienização que ela tem que fazer, da preparação para antes de ordenhar esse leite, qual tipo de bombinha que ela deve usar para ordenhar esse leite, como é feito a esterilização dessa bombinha, os locais onde ela não deve ordenhar esse leite para doação, que é basicamente dentro do banheiro ou no quintal, ou perto de animais, ou perto de pessoas fumantes. Basicamente são essas orientações. Item 6. Quais são realizados exames nas doadoras antes da coleta do leite? Bom, é realizado o exame de sangue para saber como que está a saúde dessa doadora, né? Esse exame de sangue, ele é um hemograma completo, onde é feito de 6 em 6 meses. Item 7. Como é realizado o controle de qualidade do leite humano? Bom, o controle ele já se inicia na coleta do leite. Quando a técnica de nutrição vai até a casa das doadoras retirar esses vidros de leite, a técnica olha se tem algum fiozinho de cabelo, algum pelinho, porque às vezes acaba, né, acontecendo de cair. Vê também se esse leite está totalmente congelado. Se não estiver, a técnica reorienta essa mãe sobre os protocolos de armazenamento, pergunta como que ela está fazendo, se ela tem alguma dúvida, dá toda uma orientação voltada para que ela tire todas as dúvidas e que isso não aconteça novamente. Depois, esse leite é armazenado dentro de caixas térmicas, onde a técnica de nutrição anota o tempo e a temperatura que esse leite passou ali naquela caixa, né? O tempo da casa da doadora até a chegada do banco de leite. E chegando esses vidros de leite no banco de leite, a técnica faz a higienização com água corrente e álcool 70%. Onde é visto novamente se tem algum pelinho, algum cabelo, se a tampa está totalmente fechada, se a tampa é realmente de plástico, se está identificado corretamente com o nome da doadora, com a data de nascimento, com a primeira data da primeira ordenha, né? O primeiro leitinho que entrou ali em contato daquele vidro, para dali fazer a data de validade daquele vidro, onde é feito uma planilha com cada vidro, anotado todas as informações ali daquele vidro. Depois desse processo, ele é armazenado na sala de pasteurização. E também é visto o controle de qualidade desse leite durante o processo de pasteurização, que é feito pela técnica de nutrição. Nutricionista também faz, tá? Mas basicamente é a técnica de nutrição que fica ali mesmo naquele processo de pasteurização, que atua diretamente
nesse processo, que também é visto a qualidade do leite como cor, odor, se contém algum pelinho, algum cabelo ali dentro, porque o leite durante o processo ele é descongelado, então tem como ser visto se tem algum item que não deveria estar ali. Também tem o processo de acidez do leite, que também verifica a qualidade do leite. Tem o processo de queimatrócito, que é onde consegue ver a quantidade de gordura daquele leite, a quantidade de calorias. Então, o processo de pasteurização envolve também controle de qualidade desse leite. Item 8. Como é o processo de armazenamento do leite doado, e tanto pela doadora quanto no banco de leite humano? Bom, na casa da doadora, esse leite tem que ser ordenhado e colocado dentro do vidro e dentro do freezer ou do congelador da casa dela. Esse leite tem que estar congelado. E processo de armazenamento do leite doado no banco de leite é esse processo que eu falei sobre a técnica e buscar esse leite na casa da doadora, que tem que estar congelado. Chegando no banco de leite, faz aquele processo de higienização, de coleta de dados na planilha, e ele é armazenado no freezer. Onde eu trabalhava era o freezer 1, né, que era o leite, todo o leite da coleta que chegava, que era o leite cru, que não tinha sido passado ainda por nenhum processo de pasteurização. Item 9. Como você lida com a doadora que faz a doação do leite em decorrência da perda do bebê? Bom, como eu lidava, né? Esse caso para uma doadora continuar doando leite com o bebê dela, depois da perda, né, do bebê dela, eu nunca passei por um caso desse. Nunca presenciei uma doadora que continuou doando depois do falecimento do bebê. Mas eu já tive um caso de uma mãe que teve o bebê dela no hospital onde eu trabalhava, e esse bebê infelizmente veio a falecer. E o leite doado, que estava já tudo ok, pasteurizado, armazenado adequadamente, esse leite iria para esse bebê que estava internado na UTI. Então a gente conversou com essa mãe, a gente sentiu a fragilidade dela do momento e orientou novamente sobre a importância daquele leite, se ela liberava ele para ficar ali no banco de leite, que ele serviria para outros bebês, que ele com certeza iria salvar vidas de outros bebês, porque 1 litro de leite ele pode salvar a vida de praticamente 10 bebês. Então, a técnica de nutrição, a nutricionista tem que entender a fragilidade e ter uma sensibilidade, né, em relação a isso. Mas sempre voltada para a importância da doação, da importância daquele leite ali naquele momento para outros bebês. Agora, um caso de uma doadora que continuou doando depois da perda do bebê, eu não presenciei, tá? Item 10. Como é a oscilação do número de doadoras e se o número é suficiente para atender a demanda? Bom, esse é um assunto muito importante para a técnica de nutrição que quer atuar nessa área, pois
oscila muito esse número de doadores, de doadoras. Exemplo, época de feriado, feriado prolongado, cai muito o número de doadoras. Final do ano, virada do ano, Natal, Carnaval, cai muito as doações de leite. Geralmente essa mulher viaja, então não tem como a técnica ir até a casa dela retirar o leite. Ou no inverno também cai um pouco também essa demanda de doação. Então, por isso que é muito importante a técnica que atua nessa área saber a importância dessa doação e buscar novas doadoras, saber orientar sobre essa importância dessa doação. E se o número é suficiente para atender a demanda? Bom, tem épocas que o estoque está muito vazio, então é muito angustiante, né? Técnica que trabalha nessa área sabe a grande importância do leite materno para o bebê, né? Dos seus benefícios, e quando o estoque está em baixo volume, a gente vai atrás de novas doadoras para ver se consegue aumentar esse estoque. Item 11. Como você lida com a puérpera com depressão pós-parto e no caso das mães que rejeitam o bebê e as que não querem amamentar o RN? Bom, vamos lá, vamos por parte aqui. Puérpera com depressão pós-parto e as mães que rejeitam o bebê. O hospital que eu trabalhava, ele era um hospital amigo da criança. E também tinha muito auxílio com a mulher. O hospital que eu trabalhava era o Hospital da Mulher. Então, pelo nome, né, já sabe-se que a mulher e o RN ali são prioridades. Então, toda equipe multidisciplinar era bem treinada para essas situações. Nesse caso, quando eu passava visita, quando a nutricionista também passava visita e via que tinha esse tipo de situação, era acionada as psicólogas, a assistente social. Então, a técnica ou a nutricionista nunca trabalhava sozinha em uma situação dessa, né? Por ser um hospital amigo da criança, amigo da mulher, então sempre tinha uma equipe ali para melhor resolver essa situação, mas sempre tendo os seguintes passos, que entender o porquê que isso estava acontecendo, quais eram as queixas daquela mãe, se ela já tinha passado por algum trauma em relação àquele momento da vida dela, pois é um momento que a mulher, né, que a pérpura fica muito frágil, onde surgem várias dúvidas, onde tem alguns familiares que falam várias coisas e que aí já entram na parte de mitos, né? Então, basicamente é saber o porquê que está acontecendo, conversar, orientar da melhor forma, e se realmente ela não querer amamentar, for um caso que a técnica nutricionista, psicóloga, assistente social já orientou sobre a grande importância do aleitamento materno, não só para o bebê, mas para a mãe também, né? E ela optar por não querer amamentar, isso é levado em conta também, é passado para o médico, para a médica, e é levado em conta também. Então, aí a gente já iria buscar, né? Já buscava outros tipos de orientação, como o leite que iria ser fornecido para esse bebê, que geralmente são fórmulas. É muito importante também saber que cada mulher ali é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, já teve pórpuras que não queria amamentar,
mas que queria continuar ordenhando o leite para oferecer o leite dela para o RN. Teve pérpuras que realmente não queria nem ordenhar o leite, então a técnica entrava com as orientações da importância de ordenhar aquele leite para as mamas não ficarem empedradas, né? Tem os nomes técnicos para isso, mas no meu caso eu usava os termos simples mesmos, pois eram pacientes simples, então eu usava a linguagem simples como mamas empedradas, né? Porque aí elas já entendiam, né, a importância de não deixar aquele leite ali acumulado. Basicamente era isso. Tinha uma equipe multidisciplinar que dava um suporte muito grande para essa mãe. E em momento nenhum a gente questionava, a gente falava que era certo ou que era errado, e sim a gente levava sempre a opinião dela, mas sempre orientando para o melhor, né? Para o melhor do bebê e o melhor para ela também. Item 12. É oferecido equipamentos necessários para a doadora ordenhar o leite em casa? O banco de leite fornece o kit. Esse kit contém vidros esterilizados, né? Que é feita a esterilização dentro do hospital. Vidros com tampa de plástico. Etiquetas de identificação para essa doadora identificar o leite dela com todas as informações importantes. Máscara para ser usado na hora da ordenha, touca e bombinha não é oferecido, tá? No banco de leite onde eu atuei, não era oferecido bombinha para as doadoras que retiravam o leite em casa, tá? Para doar. Mas as bombinhas eram oferecidas sim para as mães que ordenhavam leite dentro do banco de leite. As mães que tinham os bebês internados na UTI NEO, que todos os dias iam lá para ordenhar o leite usando a bombinha do banco de leite. E essas bombinhas era passado por um processo de esterilização. E tinha as mães também que iam lá receber orientações, né, as mães externas, que também faziam uso dessa bombinha. Item 14. Quais orientações são feitas para as pérpuras para ajudar na produção do leite? Bom, basicamente é uma alimentação saudável, né? De 5 a 6 refeições diárias, ingesta de líquidos, como água, suco de fruta natural, no mínimo, né, de 2 litros de líquido por dia, podendo ser chá claro, água de coco, suco de fruta natural, evitar o consumo de alimentos gordurosos, frituras, dar preferência para carnes magras, como frango, carne vermelha, mas sendo carne magra, né? Evitar consumir gordura, consumo de frutas cítricas, né? Como laranja, tangerina, pois contém vitamina C, né? E ajuda ali na absorção do ferro. E evitar o consumo de álcool, esse tipo de coisa. Basicamente, uma alimentação saudável com bastante ingesta de líquido, evitar estresse nervoso, pois o estresse, né, acaba também interferindo muito na produção do leite, prolactina, esse tipo de coisa. Item 15. Existe política pública que auxilie ou conscientize a doação do leite humano? Sim, existe sim algumas políticas públicas que já sabem a importância, né, do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né, de vida do RN, do bebê, né?
e levado em conta até os 2 anos de idade. Então, existe sim. Item 16. Você percebe uma diferença no ambiente de trabalho entre o hospital e o banco de leite humano? Sim, tem uma grande diferença. Primeiro, o público-alvo, né? O público na área clínica, é, ele é mais voltado ali para as patologias específicas, né? Os tipos de dieta para aquela patologia. E do banco de leite, o público específico já são as mães, né? As doadoras, as pérpuras, os bebês da UTI NEO. Então, o público é diferente.